Já sentiu aquela frustração de não conseguir abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar? Ou talvez tenha reparado que subir as escadas do prédio já não é tão fácil como antigamente, deixando-o ofegante e com as pernas a tremer um pouco. É uma sensação que nos rouba a confiança, que nos faz sentir mais velhos e mais frágeis do que realmente somos. Esta perda de força, essa fraqueza que se vai instalando aos poucos, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos. Muitos aceitam-na como uma sentença inevitável, um preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se existisse uma forma não só de parar, mas de reverter essa perda de força, usando algo tão simples como uma colher de chá de um alimento específico todas as noites? Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois fique comigo. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outras estratégias simples e poderosas para reconstruir a sua força, recuperar a sua vitalidade e garantir que os seus anos dourados sejam verdadeiramente ativos e independentes. Fique até ao final, porque tenho uma revelação que pode mudar completamente a forma como encara o seu envelhecimento e a sua saúde. Então, vamos diretos ao assunto que o trouxe aqui. Qual é este alimento milagroso que pode ser a chave para combater a perda muscular enquanto dorme? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. Estamos a falar do queijo quark ou de um iogurte grego natural, rico em proteína. Agora, eu sei que o título fala de uma colher de chá, e isso é para chamar a sua atenção para o quão pequeno o esforço pode ser, mas na prática, vamos querer um pouco mais. Talvez 2 a 3 colheres de sopa bem cheias antes de ir para a cama. Mas por que este alimento em particular e por que à noite? A magia está num tipo de proteína chamada caseína. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos que precisa de reparação constante. Durante o dia, com a atividade, alguns tijolos podem lascar ou soltar-se. Durante a noite, o nosso corpo entra em modo de reparação. A caseína é como um fornecimento lento e constante de cimento de alta qualidade que os seus trabalhadores do corpo usam para reconstruir essa parede, tijolo por tijolo, durante as 8 horas de sono. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína liberta os seus aminoácidos, os blocos de construção do músculo, de forma gradual. Isto significa que os seus músculos recebem um fluxo contínuo de nutrientes durante toda a noite, exatamente quando o processo de reparação e crescimento está no seu auge. É como deixar uma equipa de construção a trabalhar no turno da noite com todo o material de que precisam. Quando acorda, a parede está mais forte e mais sólida. Pense nisto. Quando jantamos às 7 ou 8 da noite e só tomamos o pequeno almoço no dia seguinte, passamos por um longo período de jejum. Para uma pessoa mais jovem, isto pode não ser um problema. Mas depois dos 60, o nosso corpo pode começar a entrar em catabolismo, ou seja, a quebrar tecido muscular para obter energia durante a noite. Esta pequena ceia rica em proteína funciona como uma apólice de seguro contra este processo. Evita que o corpo vá buscar energia aos seus preciosos músculos. E não precisa de ser complicado, uma pequena taça de queijo quark, talvez com uma pitada de canela para o sabor, ou um iogurte grego simples. É leve, não vai perturbar o seu sono e o seu corpo vai agradecer-lhe imensamente. É um hábito noturno que pode literalmente reconstruir a sua força enquanto sonha. Mas claro, este hábito noturno é a cereja no topo do bolo. Para que ele funcione na sua máxima potência, o bolo precisa de ser bem feito, e o bolo, neste caso, é a sua alimentação ao longo de todo o dia. Não adianta tomar o seu quark à noite se durante o dia o seu corpo esteve privado dos nutrientes essenciais. A proteína é a rainha quando se trata de músculo. Precisamos dela em todas as refeições. Comece o dia com ovos, mexidos, cozidos, estrelados num pingo de azeite. São uma fonte de proteína fantástica e barata. Ao almoço, não se esqueça do peixe. Vivemos num país abençoado pelo mar. A sardinha, o carapau, a cavala, o salmão, não são apenas ricos em proteína, mas também em ômega 3, um anti-inflamatório natural
que ajuda os músculos a recuperar e mantém as articulações saudáveis. Um bom bife de frango ou peru, um pedaço de coelho estufado, ou mesmo leguminosas como o feijão, o grão de bico e as lentilhas são outras excelentes opções. O importante é garantir que cada refeição principal tenha uma boa fonte de proteína. Imagine que está a construir a sua casa. Não pode esperar que os trabalhadores coloquem o telhado se ainda não construiu as paredes. A proteína ao longo do dia são as paredes, e a caseína à noite é o telhado protetor. E não vamos esquecer os hidratos de carbono de boa qualidade. Eles são a energia para os trabalhadores. Batata doce, arroz integral, pão de mistura ou de centeio, aveia. Eles dão ao seu corpo o combustível necessário para as atividades do dia e para o processo de reconstrução muscular, evitando que a proteína seja usada como fonte de energia. A combinação inteligente de proteína e hidratos de carbono complexos em cada refeição é o segredo para manter os níveis de energia estáveis e fornecer aos músculos tudo o que eles precisam para se manterem fortes e funcionais. Claro que alimentar os músculos é apenas metade da equação. Se não lhes dermos um motivo para crescer, eles não o farão. É como contratar a melhor equipa de construção do mundo e dar-lhes os melhores materiais, mas não lhes dar a planta da casa que quer construir. O estímulo, a planta da casa, vem do exercício. E, por favor, não se assuste com a palavra exercício. Não estou a falar de passar horas no ginásio a levantar pesos que o poderiam magoar. Estou a falar de movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa, usando o seu próprio peso corporal ou objetos do dia a dia. Vamos pensar no movimento mais fundamental que fazemos dezenas de vezes por dia: sentar e levantar de uma cadeira. Este é um dos melhores exercícios que existem para fortalecer as pernas, as ancas e o core, os músculos que nos dão estabilidade. Tente isto. Sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, sente-se de forma lenta e controlada. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça 2 ou 3 séries por dia. Vai sentir a diferença na força das suas pernas em poucas semanas. Subir escadas será mais fácil e terá mais confiança ao caminhar. Outro exercício fantástico pode ser feito enquanto espera que a água para o chá ferva. Fique de pé, atrás de uma cadeira ou encostado à bancada da cozinha para se apoiar. Levante-se lentamente na ponta dos pés, o mais alto que conseguir. Segure por 1 segundo e desça devagar. Este movimento fortalece as barrigas das pernas, que são cruciais para o equilíbrio e para a caminhada. E os braços? Não precisamos de halteres. 2 garrafas de água de meio litro ou 1 litro, ou até pacotes de arroz ou de feijão, servem perfeitamente. Sentado ou de pé, com um peso em cada mão, dobre os cotovelos e traga os pesos até aos ombros. Este é o famoso curl de bíceps, excelente para fortalecer os braços para tarefas como levar as compras ou pegar nos netos ao colo. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que ir ao ginásio 1 vez por mês. É este estímulo diário que diz aos seus músculos: "Ei, preciso de vocês. Por favor, fiquem fortes." E enquanto falamos de construção, não podemos esquecer a água. A água é o solvente universal do nosso corpo. Os músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se estiver desidratado, eles não conseguem funcionar corretamente, não conseguem contrair-se eficientemente e o processo de reparação fica comprometido. É como tentar misturar cimento sem água suficiente. Não funciona. Muitas vezes, com a idade, o nosso sinal de sede diminui. Podemos passar horas sem beber água e não sentir sede. Por isso, temos de ser proativos. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar, um antes de cada refeição e um entre as refeições. A sua pele vai ficar melhor, a sua digestão vai melhorar e os seus músculos terão o ambiente ideal para se manterem hidratados e fortes. Lembre-se,
A força não é apenas sobre levantar pesos, é sobre a capacidade de viver a sua vida ao máximo, de forma independente e sem dor. É sobre conseguir brincar no chão com os netos, carregar os sacos do supermercado sem ajuda e desfrutar de um passeio pelo jardim sem se cansar. Cada movimento que faz, cada copo de água que bebe, cada refeição equilibrada que come, é um investimento na sua liberdade e na sua qualidade de vida. Agora que já falamos sobre a importância da proteína, especialmente à noite, do exercício consistente e da hidratação, quero partilhar consigo a tal surpresa que prometi no início. É a peça final do puzzle, algo que muitas vezes negligenciamos, mas que é absolutamente fundamental para a reconstrução muscular e para o nosso bem-estar geral. O sono e a gestão do estresse. Pode fazer tudo o resto na perfeição, mas se não dormir bem, o seu corpo não tem a oportunidade de fazer as reparações necessárias. O sono profundo é quando o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é vital para a reparação de tecidos, incluindo os músculos. É durante o sono que a magia realmente acontece. No entanto, sei que uma boa noite de sono pode ser um luxo para muitos de nós. As preocupações, as idas à casa de banho, as dores e os desconfortos podem transformar a noite numa batalha. Então, o que podemos fazer? Criar um ritual de sono pode ser transformador. Tente deitar-se e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. 1 hora antes de dormir, desligue a televisão, o telemóvel e o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Um banho morno também pode ajudar a relaxar os músculos e a baixar a temperatura corporal, sinalizando ao corpo que é hora de dormir. E se a sua mente não para quieta, experimente escrever as suas preocupações num caderno antes de se deitar. Tirar os pensamentos da cabeça e colocá-los no papel pode ser incrivelmente libertador. Além disso, o que comemos à noite pode influenciar o nosso sono. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. Aquele queijo quark ou iogurte grego de que falamos é perfeito porque é leve e rico em triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina. E aqui está uma dica extra. Alimentos ricos em magnésio, como sementes de abóbora, amêndoas ou mesmo tremoços, podem ajudar a relaxar os músculos e a acalmar o sistema nervoso. Um pequeno punhado 1 ou 2 horas antes de dormir pode fazer maravilhas. Ligado ao sono está o stress. O estresse crônico liberta uma hormona chamada cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é útil, mas quando está constantemente elevado, ele entra em modo destrutivo, quebrando o tecido muscular para obter energia. O cortisol é o inimigo número 1 da massa muscular. Encontrar formas de gerir o estresse é, por isso, uma estratégia anti-envelhecimento e de construção muscular. Não precisa de se tornar um monge zen. Práticas simples podem fazer uma enorme diferença. Passar tempo na natureza, seja a cuidar do seu jardim ou a caminhar num parque, tem um efeito calmante comprovado. Conversar com amigos, brincar com um animal de estimação, dedicar-se a um hobby que adora, como pintar, tricotar ou ouvir música. Até mesmo 5 minutos por dia de respiração profunda podem baixar os níveis de cortisol. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por um momento e expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isto algumas vezes. Sentirá uma calma imediata. Relembremos então o nosso plano para uma força renovada. Começa com uma nutrição inteligente, garantindo proteína em cada refeição. Depois, adicionamos o nosso segredo noturno, umas colheradas de queijo quark ou iogurte grego para alimentar os músculos durante a noite. Damos a esses músculos um motivo para crescer com movimentos simples e consistentes todos os dias. Mantemo-los hidratados com bastante água. E, finalmente,
criamos o ambiente perfeito para a reconstrução, com um sono de qualidade e uma gestão eficaz do stress. Não se trata de uma mudança drástica, mas de pequenos passos consistentes. Cada um destes hábitos apoia os outros, criando um ciclo virtuoso de saúde e vitalidade. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, a qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Você tem o poder de reescrever a sua história de envelhecimento, transformando-a numa história de força, resiliência e alegria de viver. Pequenas mudanças, feitas com consistência, levam a resultados extraordinários. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Já experimentou algum destes hábitos? Tem alguma dica sua para se manter forte e ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo, pois a sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas sobre como viver a sua melhor vida com saúde e felicidade em qualquer idade. Cuide de si e lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte.